Gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo depois de ter algumas conversas com amigos católicos e aí eu visualizei uma dificuldade que é mais ou menos comum em relação a todo mundo que chega numa determinada etapa da, da vida espiritual e resolve aprofundar a relação com Deus. É uma dificuldade sobre como aprofundar essa união. Então esse vídeo vai ser mais interessante para aquelas pessoas que sentem essa necessidade de afinar esse relacionamento com Deus, de se aproximar mais de Deus. Por que é que eu digo isso? Porque tem pessoas, isso talvez seja a maioria dos católicos, que frequentam a missa aos domingos, têm sua vida de oração, rezam ali o seu Pai Nosso, a sua Ave Maria, diariamente, mas não sentem exatamente a necessidade de fazer algo para além disso. Então, e seguem sua vida normalmente nesse nível. Para essas pessoas, talvez o que eu vou falar em seguida, não seja tão interessante. Vai interessar mais aquelas pessoas que realmente sentem essa necessidade, essa vontade de aprofundar, de se aproximar mais de Deus na sua vida. E eu vou falar algo a respeito do ensinamento da igreja sobre como começar a ter essa vida de maior união com Deus. Tá bom? Basicamente é o seguinte. Vou contextualizar a partir de um mandamento da síntese dos 10 mandamentos que Jesus faz no Evangelho. Jesus diz que os 10 mandamentos eles podem ser resumidos em amar o próximo como a si mesmo, e antes mesmo até de amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, para a gente ter uma vida de união com Deus, basicamente o que nós temos que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e, por consequência, amar o próximo como a si mesmo. Qual é o obstáculo? A gente verifica que o ser humano, antes de amar o próximo como a si mesmo e de amar a Deus sobre todas as coisas, tem uma tendência que a gente pode dizer que é de forma imprópria, que é uma tendência natural a antes amar primeiro a si mesmo do que amar o próximo. É um dado da natureza humana, a gente tende a ser egoísta. E por mais que pelas nossas forças a gente tente não ser, é inevitável, a gente acaba caindo nesses atos que decorrem desse nosso egoísmo. A gente não consegue fazer o bem que a gente pretende muitas vezes e comete o mal que a gente não quer fazer, em muitas circunstâncias. Como fazer para superar essa natureza? A gente precisa de algo de natureza sobrenatural. E o que a igreja ensina, o que a igreja diz que é esse elemento sobrenatural que nos ajuda a superar essa perfeição do egoísmo, é a graça. O que é a graça? Existem dois tipos de graça. Existe a graça atual, que é a graça que a gente recebe pelo batismo, mesmo sacramento pelo qual a gente adquire a filiação divina, nos tornamos filhos de Deus. E existe a graça santificante. A graça santificante é esse elemento sobrenatural pelo qual Deus nos transforma e permite que a gente se aproxime cada vez mais dele. O que é que precisa para a gente receber a graça sobrenatural? E aí vem duas coisas que a igreja ensina. A primeira delas é se afastar, renunciar, decidir não incorrer mais naquela prática naquelas práticas que configuram os ditos pecados graves. E a segunda coisa que a gente precisa fazer é, uma vez renunciando a essas práticas, ter uma vida de oração. Então vamos lá, voltando. Primeiro ponto, o que é que são pecados graves? De forma resumida, tudo aquilo que viola um dos 10 mandamentos. Então para eu não incorrer mais em pecado grave, basta eu não roubar, eu não matar, eu não ofender meu pai e minha mãe. Não é bem assim, porque de cada um dos 10 pecados graves existe uma série de decorrências que não são tão óbvias, que não são tão evidentes. Então, da decorrência do 5º mandamento, do não matar, o falar mal de outra pessoa, o revelar pecados alheios, ainda que sejam verdadeiros, vai configurar também o pecado grave. E a igreja explica o porquê, mas veja, a partir do mandamento de não matar, não decorre como uma consequência tão evidente, no senso comum, o mandamento de não revelar pecados dos outros, ainda que sejam fatos verídicos. Então, qual é o meio mais seguro para se saber que a gente não está incorrendo num pecado grave? É recorrer ao catecismo da igreja. Tem um capítulo, uma seção, na verdade, que é a segunda seção, os 10 mandamentos, a partir do número 2052, em que a igreja vai dizer quais são os pecados graves que violam cada um dos mandamentos. Então,
Renunciar a essas práticas todas, que configuram pecados graves, é o primeiro ponto para ter essa vida de maior aproximação com Deus. Aí pode dizer, não, então enquanto eu não renunciar a esses pecados eu não posso ter vida de oração. Não, a vida de oração, lembra, tem a graça atual também que a gente recebe pela via do batismo. Essa graça atual, ela também nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, e vai ser eficaz principalmente nessa primeira etapa da vida espiritual, em que a gente tenta se afastar dos pecados graves, que não é uma coisa simples também, não acontece do dia para a noite. Então, orar e contar com a graça santificante vai ajudar também até a querer, a ter vontade de se afastar desses pecados graves, porque é difícil largar de mão de todos eles. Então, antes mesmo de decidir se a pessoa tem interesse em manter essa união com Deus, reza nessa intenção, pede para querer realmente não incorrer mais em pecados graves. E aí cada um sabe qual é a sua fraqueza, onde é que o calo aperta. Depois que se decide não incorrer mais em pecados graves, a gente vai para o segundo ponto do ensinamento da igreja, que é ter uma vida de oração. A gente começa tendo vida de oração aos poucos, não adianta querer implantar uma rotina arrojada, rezar todo dia uma ladainha, porque não funciona dessa forma. Começa humilde, começa pequenininho, e a partir, à medida em que a vida de oração for progredindo, a gente vai incluindo outras devoções aos poucos. Como rezar? O que é uma oração? Oração, basicamente, a gente conhece aquelas, vamos dizer assim, aquelas fórmulas do Pai Nosso, da Ave Maria, que são ditas orações vocais, mas a gente não precisa rezar necessariamente por fórmulas. A oração, de uma forma, assim, fundamentalmente, a oração é estar com Deus, é se colocar na presença de Deus e ter uma conversa franca com Deus, como a gente tem com qualquer outro amigo. A ideia de ter uma vida de oração é ter um momento na sua rotina para sempre manter e estabelecer esse contato com Deus, se colocar diante de Deus e se comunicar com Deus. Então, fundamentalmente é isso. Para ter uma vida de união com Deus, a gente precisa desses dois pontos. Primeiro, renunciar a todos os pecados ditos de natureza grave, e depois ter uma vida de oração. Sobre quais são os pecados de natureza grave, tem lá no Catecismo, a partir do número 2052, o que são esses pecados de natureza grave. E sobre vida de oração, eu vou deixar aqui uma série de textos da Canção Nova e um curso do Padre Paulo Ricardo, que está disponibilizado de forma gratuita lá no site dele, e aprofunda um pouco mais, dá os conceitos de forma mais precisa, de forma mais analítica, sobre o que é oração, sobre como fazer oração e sobre como progredir nessa vida de aproximação com Deus. Ok? Era basicamente isso. Um abraço, fiquem com Deus.